e vamos começar a nossa live. Olá, estamos começando nossa live aqui de quinta-feira. Vamos começar esperando o pessoal que vai entrando. Eu entrei um pouquinho antes, mas o pessoal já está chegando. Meninas, todas, vamos arrasar no nosso encontro de hoje. Vamos arrasar na energia, vamos arrasar no bem-estar, na troca. Olá, Flávia, querida. Beijo. Quero chamar uma live com você pra gente bater papo sobre filhos, sobre maternidade, sobre carreira. Tem muita coisa legal pra gente conversar aí. Neuzinha, seja bem-vinda. Tô falando aqui de Apamala fulana de tal. Adriana, querida, todo mundo, fico muito feliz de ter essas pessoas maravilhosas, todas vocês maravilhosas. Sintam-se abraçadas, abraçadíssimas aqui por mim. Fico muito feliz. É isso aí, gente, vamos chegando. Boa noite para todas. Vocês gostaram da minha make? Pois é, gente, hoje eu passei o dia inteiro de carinha bem assim, lavada, sem nada. E aí hoje eu super dei uma caprichada, não exatamente no cabelo, porque eu tenho os meus truques. Eu acabo ficando com o cabelo preso, não sei vocês, mas eu fico com o cabelinho preso. E aí eu solto assim na hora e ele fica com esse ondulado quase natural, né? Mas é isso aí. Flávia, você já topou minha chamada de live? Vou chamar, só não falo que eu te chamo hoje, porque assim a gente tem que estar arrumada, né? Que eu brinco aqui com as meninas aqui desse encontrão aqui que a gente faz, que não vale ninguém de pijama acabada participando desta live, porque aqui a gente quer mulheres empoderadas, a gente buscando cada vez mais este encontro, favorecer esta ligação. Então a gente vem pra cá, a gente se arruma, as meninas se preparam, tomam um banho de ervas. Eu já recebi foto, depois eu coloco, de uma das meninas que ela sempre, antes de entrar, ela se prepara, ela prepara o altar dela, é maravilhoso. Então assim, ó, ela tá de pijama. Flavinha, ó, não vale esse pijama, hein? Pode estar rindo aí na sua casa, que eu sei que você tá rindo. Ó lá, mais uma de pijama. Mas ó, tem aqui dizendo, ó, eu estou com make também, é isso mesmo. Gente, a gente não consegue se ver, né? Trocar uma, ver as outras aqui, mas você consegue se ver. Você não vai se arrumar só por uma questão daquilo que você vai mostrar pro outro. A gente se arruma pra gente mesma, é pra gente se sentir bem. Eu confesso pra vocês, eu gosto de super me sentir bem. Eu gosto de me olhar no espelho e falar assim, puxa, olha, esse olhar ficou bom, esse rímel é bacana. Eu gosto de passar por um lugar e eu me olhar assim, aquela coisa de relance, falar assim, putz, esse cabelo ficou bom, ou eu preciso cortar esse cabelo, ou eu preciso emagrecer, ou eu preciso me cuidar um pouco mais. Eu acho legal, a gente tem que ter essa troca com a gente mesma. Eu não me arrumo para assim, pro mundo. Eu tô me arrumando aqui pra vocês, mas eu me arrumo pra mim, porque eu gosto. Eu acho maravilhoso a gente se arrumar, se gostar. Então, pra mim aqui, nossa, uma super troca. Adoro. Agora, vocês que estão aí, gente, nada mais gostoso do que você tá se arrumando e se olhando e assim, gostando daquilo que você vê. Mas se você também não tá gostando, tá na hora de você fazer alguma coisa por você. Tá na hora de você fazer alguma coisa pra você mudar. E às vezes eu tô brincando aqui com essa questão da maquiagem, mas eu acho que é muito mais profundo do que isso, né? Eu acho que a maquiagem é algo que a gente trabalha o nosso externo, mas a gente tem a possibilidade, obviamente, de trabalhar o nosso interno, não é? Então, quando a gente vem assim pra conversar numa live como essa, a gente vem pra gente dar um up no nosso interior. Meu objetivo aqui, a gente começa com essa brincadeira leve, a gente começa de uma forma suave, exatamente pra gente, de alguma forma, amolecer
afinar a nossa energia, nossa conexão e a gente ir na profundidade do que a gente de fato precisa. Então, pessoal, vamos lá. Primeiro eu vou pedir uma coisa aqui para vocês. Vamos curtir essa live. Vamos acenar. Eu tô vendo que o pessoal aqui acena, eu não sei acenar de volta, né? E assim, vamos colocar muita energia positiva aqui. Vamos começar o nosso encontro aqui de hoje fazendo um exercício muito básico, muito prático, muito gostoso. Vamos esfregar as nossas mãos assim, ó, uma mãozinha na outra, né? E a gente vai assim acionar a nossa energia e a gente vai mandar essa energia boa pra gente mesma. A gente não vai direcionar isso pra ninguém. A gente vai, ó, vamos lá, olha que delícia. Márcia, seja bem-vinda, minha flor. Hoje você tirou a deusa Amaterasu, linda, deusa da beleza, do amor, para trazer isso. Então, vamos lá, gente. Vamos trazer, vamos esfregar essa energia aqui, ó, essa mão, e a gente vai direcionar, ó. Nós vamos direcionar essa energia pra gente mesma. Você vai sentir que a mão às vezes até fica enformigadinha, assim. Eu acho uma delícia fazer isso. Então, assim, ó, energia positiva, eu vou mandar para vocês e vocês vão mandar para vocês mesmas. Vamos nos abastecer, ó, de coisas gostosas e coisas boas. Então, ó, respira fundo aí. Nós já estamos aqui na nossa live felicíssimas começando. Eu vou confessar para vocês, meninas, que eu estou amando fazer este encontro aqui com vocês, mas amando muito, tá sendo um momento muito gostoso, extremamente prazeroso eu estar aqui com vocês. Hoje, os gatos não estão aqui. Daqui a pouco vocês vão começar a perguntar onde é que os gatos estão, mas os gatos não estão por aqui hoje. Acho que eles foram brincar pra lá. Mas hoje eu tô com o meu companheiro muito especial aqui. Depois, se ele topar, ele vem aqui aparecer, que eu tô com o Adam aqui, o meu mais velho. E hoje ele tá aqui, ele tá participando da live ali de trás, me ouvindo um pouquinho e ficando um pouquinho no computadorzinho dele, mas hoje é ele que tá me fazendo companhia aqui. Então, hoje eu tô super bem acompanhada, não estou pelos meus filhos felinos, mas hoje eu tô aqui com o meu filhote Adam aqui me assistindo trabalhar, olha que gostoso. Bom, gente, vou contar uma coisa interessante pra vocês, uma das coisas, das muitas coisas que eu quero contar pra vocês, mas vamos lá, vamos acenar, vamos pôr coraçãozinho, vamos curtir, vamos me ajudar nesse algoritmo muito sem vergonha do Instagram, porque ele impulsiona quando ele quer, mas para ele entender que eu sou legal, ele tem que ver que vocês estão curtindo. Então, pessoal, manda coração, isso mesmo, adorei. Adoro, eu mesma não posso me mandar coração, porque assim, eu sei que eu falo coisas muito legais, mas eu não tenho como eu mesma me mandar coração, então eu tenho que ser cara de pau e pedir o coração aqui pra vocês, tá bom? Bom, gente, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo na terça-feira. Eu fiz aqui o meu cenáriozinho aqui na minha casa, eu tô falando aqui da minha sacada, e eu acho muito gostoso o ambiente de abajur. Adoro esse climazinho assim de frio que a gente tá aqui em São Paulo. Nossa, essa noite chuvosa, gostosa. Claro que ela é extremamente propícia para o famoso pijama. Mas, né, assuntos à parte, eu gosto muito de luz indireta. Claro que aqui pra live, pra curso, pra grupo, a gente não tem, obviamente, como deixar uma luz indireta, porque senão vai ficar super escuro. Mas eu, no geral, eu gosto desse clima gostoso, eu acho uma delícia. E eu tenho vários abajures aqui ao meu redor, como eu tô falando, eu gosto. E um deles fica próximo aqui deste meu móvel, que é uma das minhas questões aqui que eu quero resolver. Que eu vou arrumar uma forma de deixar esse móvel uma forma mais bonita, porque eu particularmente não gosto dele. E aí eu fui lá desligar o meu abajur, gente, eu dei uma topada na testa. É que eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem um roxo aqui, ó, bem aqui. Esse foi um dos motivos de eu vir fazer uma maquiagem mais próxima da live,
porque ficou um roxo, mas eu dei uma topada, fez pão, ainda ficou tudo preto. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Deu umas estrelinhas assim na minha cabeça e eu fiquei com um super roxo, tá um galo aqui. É que eu acho que vocês não conseguem ver no vídeo. Mas, nossa senhora, que topada. E eu falei, ai caramba, eu fui com preguiça aqui na hora de abaixar o meu... Pra não fazer muito movimento, e enfiei a testa na ponta ali. Nossa senhora. Vocês aí em Brasília estão com calor? E, gente, olha, a frente fria que tá vindo do sul, pessoal do sul aí, ó. Coloquem aí, devem estar um super frio. E nós aqui já em São Paulo, a frente fria já tá chegando, né? E, nossa senhora, aquele friozinho, aquele climazinho gostoso de ficar embaixo da coberta. Então, se você tá aí embaixo da sua cobertinha, não tem problema. Pega aquela cobertinha gostosa, continua aqui me escutando, me assistindo, curtindo, dando coração, contando de onde você é, tá? E é isso aí. Bom, gente, quero começar o nosso assunto principal aqui da live, né? Porque eu tô sempre colocando que nós somos mulheres, nós somos deusas e nós temos as nossas histórias. E eu acho que essas histórias, para serem compartilhadas, eu acho que é uma das coisas mais gostosas que a gente tem dentro de uma amizade, dentro de uma troca, dentro de um círculo, dentro de um grupo, né? A gente pode chamar da forma como a gente quiser, mas eu vejo a troca das histórias, né? Das origens, como uma das coisas mais gostosas que a gente pode ter dentro de um convívio feminino, né? Eu sempre tenho assim umas memórias, umas lembranças muito gostosas de tanto da minha avó materna quanto da minha avó paterna, e de ouvirem elas contarem histórias para mim, né? Tudo bem que as histórias que uma contava era diferente da outra, e eu vou até contar um pouquinho, vou resumir um pouquinho aqui para vocês, porque eu acho muito gostoso. A minha avó paterna, ela era uma mulher assim, bem simples e extremamente submissa dentro do casamento, dentro da família. Ela era aquela mulher que fazia absolutamente tudo dentro da casa, né? E fazia a comida, cuidava da casa, e era ela que mandava dentro do lar, mas dentro de uma submissão feminina muito grande, né? Eu observo isso aqui, mais velha, e eu tive essa convivência com ela, nossa, muito grande. Ela ajudou a minha mãe a me criar, e isso foi, assim, durante, acho que dos meus 0 até a separação, né, dos meus pais. Ali a gente teve uma grande quebra. E ela gostava muito de contar as histórias de algumas princesas dentro dos contos da Disney, né? E isso mostrando assim um pouco daquela submissão que ela tinha na vida. Então ela contava muito algumas histórias que eram bem assim, ela contava com bastante frequência, né? Ela gostava muito de contar a história da Branca de Neve. Talvez era uma também que eu também pedisse para ela contar. E ela gostava também bastante de contar Cinderela, Rapunzel. Então, com ela, eu cresci vendo, né, uma mulher muito humilde e muito submissa dentro do que a vida podia ter oferecido para ela. Ali, eu não via essa minha avó, né, buscando coisas diferentes, estudar coisas diferentes. Não, era aquela rotina, era aquela vida ali que acordava cedo, cuidava da casa, fazia almoço, cuidava da casa novamente, eu ali junto. Então ela me ensinou a cozinhar, ela me ensinou a cuidar da casa, a costurar, coisas assim que hoje, assim, eu vejo isso como até uma coisa boa. Eu comando super bem a minha casa aqui, muito diferente da visão dela, mas ela não tinha uma pessoa que pudesse ajudar ela fazia absolutamente tudo. Mas eu nunca vi essa minha avó, por exemplo, parando para fazer alguma coisa para ela. Era sempre para o outro, era sempre para a casa, né? E
foi uma das coisas assim que hoje, mais velha, eu olho para trás e eu vejo quanta evolução nós mulheres, né, a gente vai tendo ao longo da nossa caminhada, porque eu acho que isso é uma grande evolução dentro da nossa história como mulheres, dentro da história do feminino. A minha avó era aquela mulher certinha, que ela tinha um dia certo que ela podia sair de casa. Acho que ela até poderia sair, mas assim, ela tinha talvez muito receio de desagradar ali o meu avô, né? Então ela sempre ia na casa, o passeio dela era ir na casa da outra irmã, a minha avó é gêmea, e ela tem uma irmã gêmea, e ela ia toda sexta-feira, naquele dia certo, naquele horário certo, depois dela ter cumprido todo aquele scriptzinho dela, e aí ela ia, e ela podia ir para casa da irmã dela, passar lá, e geralmente eu ia junto, e aí naquele horário certo, ela também tinha aquele horário certo, tudo muito certinho, porque dela tinha que voltar para colocar a mesa do café e fazer aquela era a vida dela. E hoje eu olho, eu falo, gente, como isso assim, ela nem vê isso como uma coisa ruim, porque essa é a realidade dela. Eu sou já a terceira geração, né, porque ela seria a primeira, o meu pai seria a segunda, e daí vem eu como uma terceira geração. Eu olho isso e falo, meu Deus, e só de eu pensar nisso, isso já me traz um incômodo, uma coisa assim, que eu falo, gente, eu jamais teria a condição, não da submissão em si, mas de eu não ter espaço para ter o meu momento, ou ter o espaço para eu buscar as minhas coisas, ou aquela coisa assim, aquele receio de fazer alguma coisa e desagradar profundamente o outro. Porque a gente tem dentro dos nossos relacionamentos, às vezes a gente deixa de ser algo, ou a gente deixa de ser a gente mesma, porque a gente tem receio de desagradar o nosso parceiro. E muitas vezes a gente tem receio de desagradar o nosso parceiro porque a gente se sente insegura com relação a ele. A gente se sente insegura com relação ao amor que ele sente. Eu não tô aqui hoje para validar a insegurança. Eu tô aqui mais para contar isso para vocês, porque eu acho que a gente pode encontrar nas nossas histórias, isso eu falo dentro da nossa ancestralidade bem próxima, nossa mãe, nossa avó, muito das nossas crenças. Eu tô contando um pouco dessas minhas histórias para vocês, porque eu acho que é muito bem-vindo, né, vocês terem acesso, porque provavelmente você que tá aí, você vai se ligar para alguma coisa. Você vai lembrar de alguma coisa da sua infância, de coisas que você viu, de coisas que você aprendeu que eram certas. Então eu, com essa minha avó, eu aprendi que o certo era a mulher saber cozinhar. Então eu, quando eu tinha os meus 8, no máximo 8, 9 anos, ela me punha para eu fazer a comida junto com ela. E ó, modéstia à parte, meu marido que agradeça, eu cozinho super bem. Então, e assim, eu aprendi esse prazer de cozinhar ali, naquela cozinha, sentada naquele chão, olhando ela me ensinar a fazer um molho, a temperar uma carne, a conduzir aquilo, e ela era extremamente organizada, era uma casa extremamente limpa. Isso eu tenho uma memória muito grande, assim, de ser uma casa extremamente limpa e organizada. Era uma casa bem simples, né? Bem simples, mas era muito limpo. E a comida dela era muito, muito gostosa. Ela fazia coisas assim incríveis. Eu me lembro que os bolinhos, ela fazia croquetezinho de frango. E assim, aquilo era milimetricamente igual, perfeito, muitíssimo bem feito. Então eu aprendi com ela essa questão de você cuidar da casa com muito amor, que ela era muito amorosa com a casa, com a comida, com a família ali que ela cuidava, né? Isso me incluía.
Então hoje eu olho para essa minha avó, para essa parte da minha história, e eu confesso para vocês, eu venho fazendo as pazes com isso. Porque eu não tive essa avó que me ensinou a buscar mais, que me ensinou assim, ela ali, eu lembro que ela me ensinou a ler e escrever, eu aprendi a ler e escrever super cedo. Eu tinha por volta de 5, 6 anos, eu já sabia ler e escrever por conta dela, né? Porque olha o que a gente está trazendo. A gente está trazendo aquele ensino que era dentro de casa, que era feita pelaquela sua avó. Eu lembro que ela tinha comprado os carimbos para eu associar o desenho à palavra, né? A escrita. Então, assim, isso para mim durante um tempo me trazia muita revolta, que eu falava assim, eu queria ter tido uma avó que me levou para conhecer o mundo, eu queria ter tido uma avó que me levou para conhecer coisas, me levou para ir num museu, para conhecer outras coisas. E dentro do limite da história dela, da criação dela, ela fez o melhor. Então hoje, né, eu venho fazendo já há algum tempo as pazes com essa minha origem, né? Porque às vezes eu olho e falo, puxa, né, isso que eu falei pra vocês, eu queria ter tido uma bagagem ali com ela muito diferente. E às vezes eu já briguei muito com isso, falei, que isso, eu tive uma avó que me ensinou a cozinhar, a cuidar da casa, tá? Porque quando eu ia fazer faxina eu fazia junto, a passar, a lavar roupa. Então assim, olha que coisas assim, eu falava, puxa, eu aqui tão assim, dona de mim, como que eu, olha a minha origem, né? Eu ficava discutindo muito isso comigo mesma. E hoje eu vejo isso como uma coisa muito boa, porque eu peguei tudo isso que ela trouxe, esse lado materno que ela de me acolher, né? Isso foi muito importante. E daí depois, ao mesmo tempo, eu tinha uma avó materna, mãe da minha mãe, que já era uma pessoa assim muito, muito diferente desta minha avó. Então, ela já era mais ela já estava mais pra frente, apesar dela ser muito rígida. A mãe da minha mãe era uma mulher muito rígida. Assim, ela nunca, gente, isso é uma coisa muito, muito forte. Minha avó nunca usou uma calça. A minha avó, mãe da minha mãe, a minha avó materna, ela nunca usou calça. Ela só usava saia, né? Não é saia longa, era aquelas saias que eram mais ou menos no joelho, usando uma anágua por baixo. Então ela sempre estava de saia. Eu nunca via minha avó de calça. Ela só usava calça em dias de frio para dormir. E assim, era aquele momento onde só alguém muito íntimo, muito próximo dela podia ver. Né? Nesse caso eu, porque eu tava ali, era neta menina, né? Eu até o nascimento da minha irmã, a Paola, eu fui a única neta mulher, né? Os outros são meninos. E então eu podia ter essa proximidade nela. Então ela tinha esse lado também ainda muito, muito firme com ela mesma. Então eu lembro daquela saia, que vinha aqui na cintura, tudo muito alinhado, mas ela era uma mulher extremamente inteligente, muito inteligente. Então ela já não tinha aquela coisa da casa, da comida, do cuidar, ela já estava assim querendo muito mais fazer coisas por ela, né? Minha avó foi casada, teve um casamento muito difícil com o meu avô, porque eles eram de gênios muito diferentes, não davam ali, não eram gênios complementares, ali eram gênios muito diferentes. Então, quanto meu avô, pai da minha mãe, ele tava naquela pegada, né? Meu avô gostava de praticar yoga. O meu avô, meu avô foi macrobiótico durante muitos anos. Ele ia nos cultos do Guru Maharaj da época. E assim, ele tinha uma coisa, essa pegada ali da década de 70, meio hippie, alternativo. Luiz Rey, meu avô lia lá atrás. Eu tenho até um livro que era dele, que assim, ele tá quase dissolvendo daquela época, e eu guardo ali como uma relíquia muito, muito especial. E aí, essa minha avó, ela já tava assim num outro momento da vida, já querendo crescer com o feminino, e isso tinha muito conflito com o meu avô, né? Porque não tinha esse entendimento.
E o meu avô, por sua vez, ele também não tinha essa certa cobrança. E existia ali uma certa, uma boa diferença entre um e outro. Depois, quando meu avô faleceu, pai da minha mãe, pra mim foi muito difícil, eu tinha uma relação ali com ele, eu gostava muito dele, ele era extremamente carinhoso comigo, ele comprava livros, ele já era bem intelectual, ele gostava muito de contar as histórias, né? Eu comecei falando das histórias aqui, e aí essa minha avó, até pra linkar uma coisa na outra, a materna, ela me contava contos do folclore brasileiro por conta, acho que da origem dela, minha avó, a família da minha mãe. Nós somos lá bem assim, entre a divisa de São Paulo e Paraná, numa cidadezinha chamada Itararé, bem pequenininha. E então ela me contava muitas histórias do folclore ali, da região, e eu também gostava muito de ouvir essas histórias. E aí, quando meu avô faleceu, a minha avó, ela ganhou uma força, porque ela, de alguma forma inconsciente, ela se libertou daquele masculino que estava, de alguma forma, fazia mal para aquela vontade que ela tinha de se desenvolver. Minha avó voltou a trabalhar, olha que coisa incrível, gente, ela não lembra quantos anos ela tinha, ela voltou a trabalhar, ela voltou a dar aula. Então ela já estudava artesanato, ela tinha umas pinturas, uns anjos, umas coisas muito bonitas que ela fazia. E ela voltou a dar aula. Então ela voltou a trabalhar, comprou um carro, comprou um apartamento, foi viajar. Minha avó foi fazer algumas viagens assim, para fora, pra Europa, sozinha. De repente, assim, quando a gente via, ela tava assim com a viagenzinha dela marcada, com a excursão, né? E ela ia. E ela se virava. Foi uma mulher, assim, que de repente, quando ela conseguiu se ver livre, talvez, de prisões que nem sempre ela tivesse exatamente essa consciência, ela simplesmente foi viver. Ela foi viver. Ela foi viajar, ela foi sentir, ela foi respirar o mundo. Eu lembro das histórias dela contando que numa das excursões que ela foi, que ela perdeu o horário do trem e que ela estava numa cidadezinha, que agora eu não vou lembrar o nome, tá? Mas não era assim uma cidade grande, era alguma cidadezinha ali da Europa, e ela foi de um lugar para o outro, resumindo, se resolveu. Então assim, sabe, ela me trouxe muito de uma vivência, de uma coisa assim, de que a gente pode se refazer dentro das nossas histórias, porque às vezes a gente sai, ou está em relacionamentos afetivos, né, onde a gente vai se amargurando muito. Mas eu vou continuar um pouco mais a história da minha avó, porque apesar dela ter feito tudo isso, né, tanto eu quanto a minha mãe, minha tia, a gente tinha uma visão de que ela não havia perdoado o meu avô, que eles tinham ali as dificuldades deles e que eles não tinham se resolvido. E eu digo pra vocês assim, acho que talvez no melhor momento da vida dela, ela desenvolveu, ela trouxe uma história dura, difícil, que foi o câncer de mama. E eu, para todas as mulheres que eu acabo atendendo, que trazem esse histórico do câncer de mama, eu vejo um padrão muito forte, que é a mágoa nos seus relacionamentos. Mas uma mágoa muito, muito profunda. Uma mágoa, um diálogo com a dor cheio de rancor. Então, ao mesmo tempo que ela foi viver, que ela foi ter as experiências dela, porque ela precisava respirar isso, ela, funcionário chegou, gente. Meu querido Kikinho, ronronante. Ela ainda não tinha resolvido aquilo. Então, às vezes, você pode estar aqui me ouvindo e um dos objetivos que eu tenho é de auxiliar para que você tenha consciência das suas dores, que você tenha consciência daquilo que te faz mal, para que você possa ter um caminho, para que você possa ter uma ferramenta,
para que você possa ter força para você mudar. E aí ela teve um câncer de mama que foi bem agressivo, e nesse período eu me aproximei ainda mais dela, né? Eu falo que ali eu e ela, nós curamos e completamos a nossa história como neta e vó e neta. E ali eu me aproximei muito dela e ajudei ela naquilo que ela me permitiu, porque vale lembrar que ela era uma mulher muito forte, e que ela dizia pra mim, eu falava, vó, o dia da sua químio, eu vou junto. Não, eu vou sozinha, eu vou e volto de táxi. E ela fazia isso. Ela tinha uma força dentro dela, né? Mas ao mesmo tempo tinha uma coisa assim de, às vezes a gente pode permitir que alguém nos ajude. Então talvez você que tá aqui, que tá passando por um aperto, uma dor dentro do teu coração, talvez às vezes a gente precisa pedir ajuda, às vezes a gente pode soltar a nossa dor, porque se você tá aqui, você já tá com essa mente aberta. Se você já tá aqui ouvindo, e olha, gente, são 9h30 da noite, nós estamos num número bom, nós estamos em 61 mulheres, vamos acreditar. Se tiver algum menino aqui, seja muito bem-vindo a este grupo de mulheres. Acredito nesta alma, assim, doce que você tem, para que você possa também nos ouvir aqui. Mas se você está aqui, você pode ter certeza que a tua alma, que o teu coração já está mais aberto. E às vezes a gente precisa dessa abertura pra gente ouvir algo, da gente procurar algo que possa aliviar um pouco a nossa dor. E aí, a minha avó, muito resistente, porque ao mesmo tempo que ela era uma fortaleza, eu tava vendo o quanto ela tava sendo resistente com ela mesma, né? Porque às vezes a doença vem, gente, como um alerta e uma manifestação de algo que a gente não está lidando dentro da gente. Essa é a grande verdade. Então, ela passou pelo câncer, né? E tivemos momentos incríveis, uma troca muito grande entre eu e ela, que foi muito bom. Eu tenho, assim, umas saudades muito grande, porque a doença, ela veio com muita força e não tinha muito o que fazer. Ela fez todo um tratamento, foi super difícil para ela e para nós como família, né? E naqueles momentos ela permitia, acho que eu fui uma das únicas pessoas que ela permitiu que acessasse ela. Então ela precisava de ajuda, ela precisou de ajuda, por exemplo, para raspar o cabelo. Falei, vó, peguei ela um dia, falei, vó, não tá muito bom assim. Não adianta ficar cortando que o negócio tá bom. Vamos tirar tudo? Ai, vamos! Ela achou o máximo. Aí, dentro lá do hospital mesmo, eles sabem onde você compra peruca, onde você compra lenço, essas coisas. Então, fomos nós duas lá. Eu fui dirigindo o carro dela e levei ela para cortar o cabelo. E a gente passou uma tarde fazendo algo que era super duro, difícil. Imagine para uma mulher assim, você cortar, você tirar todo o seu cabelo, né? Eu que sou super vaidosa, uau, nossa, uma franja mal cortada já me tira uma noite de sono. Imagina uma coisa tão mais profunda que isso. E aí nós fomos, né, eu e ela, e a gente passou uma tarde super agradável, gostosa, careca, eu experimentando as perucas, falei, ai, vó, essa aqui vai ficar boa, buscando junto com ela ter uma visão positiva daquilo que no meu coração estava cortando meu coração, porque eu sabia, a gente tem um sentimento, né? E aí ela começou a usar peruca, comprou uns lenços e ela foi tocando a vida dela o máximo do normal, o máximo da produtividade, por assim, pelo aquele, acho que foi 1 ano e meio para 2, desde do primeiro contato ali com a doença. E ela permitia que eu chegasse perto dela, mas eu também fui buscar isso. Às vezes a gente tem que buscar
Às vezes a gente tá num lado, às vezes a gente tá no outro. Então a gente tem que ter essa visão aberta, porque às vezes a gente tem que acessar o outro. Porque às vezes nem sempre o outro, ele tá sabendo como e o que ele tá sentindo. Às vezes você vê o seu parceiro, você vê seu irmão, sua irmã, seu filho endurecido aí do seu lado, e você também se coloca numa posição de ambos de vítima, um vítima do outro, e às vezes alguém tem que baixar aquela bandeira, né? E ir buscar o outro. Ir lá conversar. Ir lá acolher. Eu fiz muito isso com ela. Ela não queria, eu falava, não quero nem saber, eu vou. Eu ia. Ah, vó, hoje eu vou junto. Ai, vó, hoje eu tô aqui. Vó, hoje nós vamos almoçar, hoje nós vamos passear, hoje nós vamos fazer isso. Eu ia buscar a pessoa. E quanto mais eu buscava ela, mais ela me permitia estar ali, naquele momento de dor com ela. E eu não falo isso só da doença, gente. Eu tô falando isso de uma forma pra gente levar pra nossa vida, pra gente levar pros nossos relacionamentos. Então, teve uma outra história que a gente foi viajar depois que ela tava doente, tá, gente? Nós fomos fazer uma viagem em família e a gente foi uns dias para Buenos Aires. E eu ia ficar no quarto com ela, lógico, né? E foi uma coisa muito interessante, porque nós entramos lá no quarto, eu e minha avó, a gente ia dividir, delícia, né? Passear, andar, minha avó super consumista. Eu tava com acho que uns 23, ou talvez mais velha, 24, agora eu já não lembro, mas era mais ou menos nessa idade. E pra mim tinha sido um feito pensar em viajar, porque eu tava saindo de uma síndrome do pânico, que isso aí vale uma live só pra falar disso. E aí, a gente chegou no quarto lá, não sei o que, e assim, eu nunca, depois que minha avó tinha ficado doente, nunca tinha dormido com ela. Ela falou assim, filha, prepare-se pra verdade. Ela foi lá, tirou a peruca, ela tirou o dente, ela tirou o óculos, aí pra completar ela tirou as próteses, ela falou assim, esta sou eu, na verdade. E a gente caiu na gargalhada de algo assim, né, único, que não tinha muito, nem o que uma falar pra outra. A gente riu. E a gente passou, acho que a gente ficou lá uns 5, 6 dias maravilhosos, andamos, comemos, rimos, fomos assaltadas, que numa das vezes a gente parou num semáforo. Ai, gente, foi muito triste, porque a gente foi numa loja e a gente comprou um monte de maquiagem. Dá pra ver que essa coisa da maquiagem é antiga. E não levaram a sacola com as maquiagens minhas dela, passaram lá assim, a gente não percebeu, levaram a sacolinha das maquiagens, a gente ficou muito triste, porque daí a gente chegava no hotel e a gente ia olhar tudo que a gente tinha comprado. E levaram a sacolinha das maquiagens. A gente ficou muito triste. Mas ela fazia esse ritual, né? Lembrem vocês que eu gosto muito dessa questão do ritualizar as coisas. Quando a gente tem alguma coisa talvez muito difícil, muito pesada na vida da gente, a gente pode fazer isso de uma forma mais leve. E eu tava lá todos aqueles dias dormindo com ela, todos os dias ela ia lá. Ela tirava a peruca, ela tinha uma sequência. Então ela tirava a peruca, aí ela tirava o dente, aí ela tirava o óculos e daí ela tirava a prótese. Ela falava assim todo dia, esta sou eu. E esta de fato era ela. Será que você já fez esse exercício com você mesma? De tirar tudo que te protege e olhar para a tua verdade e falar assim, esta sou eu. E aí eu vou perguntar para você, quem é você? Pensa aí um pouco, quem é você? Você tá aqui, você tá me ouvindo as minhas histórias. Eu vou super fundo em todas as minhas vivências, eu vou mesmo. Gosto. E gosto de gente profunda, gosto de gente comprometida. Adoro gente comprometida, profunda, que conta tudo com aquela verdade mesmo. Amo gente assim, curto pra caramba. Então se você curte aí também pra dar esse ok aqui pra mim.
E assim, ela fez e eu fiz junto com ela daquele momento. E a gente curtiu, foi muito bom, maravilhoso. Valeu super a pena. Mas confesso que um pouquinho no meu coraçãozinho, quando eu via a minha avó daquele jeito, doía um pouquinho. Mas, né? Eu tinha que ser forte como ela. Então ela também me ensinou muito disso, de vir uma situação difícil, porque a vida traz situações difíceis. Você tendo vida espiritual, isso não quer dizer que você não vá passar pelas coisas. Você passa com mais consciência. Então, se você tá aqui me ouvindo e assim falar assim, puxa, então se eu rezo muito, as coisas ruins não vão me acontecer. Puxa, antes fosse, porque eu rezo pra caramba e as coisas ruins continuam acontecendo. A questão é como eu vou validar essas coisas. Essa é a minha grande sacada. E aí, a gente passou pela viagem, vou dar esse desfecho pra vocês. Não é um desfecho feliz, né? Porque daí, depois dessa viagem, a minha avó precisou, o câncer voltou, ela precisou fazer um outro tratamento, né? E ela acabou, depois de um tempo, ela acabou falecendo, né? Na decorrência do câncer, porque o câncer acabou levando para outros lugares do corpo. E ela fez uma passagem muito, para mim, para minha mãe, que estávamos juntas, né? Foi muito, muito, muito profunda, porque ela já estava no hospital e ligaram para nós e falaram, olha, acho bom vocês virem. Nós conseguimos chegar. Aí meu pai Fábio estava no trabalho, também foi. Ana Maria, sogra da minha mãe, que eu amo demais, também foi. E nós fizemos ali com a minha avó uma oração. E a minha mãe e eu fomos acalmando ela. E ela fez a passagem ali, assim, na nossa frente, na nossa mão, numa oração linda em família. E ali eu senti que ela, assim, ela curou a minha relação ali, inclusive com a minha mãe, porque eu tive uma relação muito difícil com a minha mãe até uma certa idade, e ali eu acho que a gente fechou aquela tríade, né, da minha avó, da minha mãe e minha. Nós fechamos ali, e dali em diante, olha que coisa interessante que até me vem aqui, a minha relação com a minha mãe se fundiu. Nós nos tornamos ainda mais próximas, sempre fomos por conta do nosso histórico. E ali a coisa se abriu. Dali acho que foram dali uma semana depois, foi muito interessante. Eu fui morar sozinha e aí a minha vida foi para um outro caminho. Então foi muito forte todo esse desenvolvimento, esse desenrolar, não vou falar nem desenvolvimento, mas esse desenrolar da história da doença da minha avó, né? E esse ano fez 10 anos do falecimento dela. São 10 anos, acho que são 10 anos, por aí. E assim, eu tenho um carinho muito grande quando eu penso nessa história, o quanto essa avó me ensinou. Eu olho para minha outra avó ainda é viva e é uma pessoa assim, continua cuidando da casa, continua dedicada ao meu avô, que também é vivo. E assim, cada uma dentro da sua história, dentro da sua combinação, me ensinou e me trouxe coisas muito, muito valiosas. Vocês estão falando assim, que emocionante? Foi muito emocionante. A passagem da minha avó, assim, olha, eu posso dizer pra vocês que eu acho que eu nunca chorei tanto de emoção e de dor como foram naqueles dias, né? Que foi da passagem dela. Mas aquilo assim, ela passou, ela aliviou, ela abriu e a vida fluiu, seguiu. Então foi muito forte, que daí eu fui para um outro momento da minha vida, que daí, vamos lá, né, eu brinco com vocês, vale uma outra live, porque eu precisaria de bastante tempo para poder contar, né, esse desenrolar da minha própria história, né,
que foi assim, eu falo, a gente tem muitos marcos. Se a gente olhar para nossa vida, se a gente olhar para as nossas histórias, a gente consegue identificar marcos, a gente consegue identificar padrões, repetição. É que às vezes a gente tem dificuldade de olhar, de acreditar e principalmente de aceitar a nossa história. Quando eu falo da história da minha avó, que ela olhava, ela falava, esta sou eu, isso eu trouxe para mim, desta sou eu. Às vezes eu falo para mim mesma, esta sou eu, empoderada, bem, plena, e de vez em quando eu também tenho esta sou eu, que tá ali numa certa crise, mas que vou pegar essa crise, vou pegar este momento e eu vou fazer diferente. A gente não pode brigar com as nossas crises pessoais. Você briga aí com as suas crises pessoais? Me contam aqui, gente. Vocês brigam com as suas histórias? A gente não pode brigar com as nossas histórias. A gente tem que olhar para as nossas histórias e falar assim, como se você pegasse aquela história, aquela dor, como se fosse vamos brincar, como se fosse um fruto. Você pegar esse fruto na sua mão e falar assim, o que eu vou fazer com esta crise? Eu tenho basicamente duas opções com esta crise. Eu posso pegar e me colocar num papel de vítima sofredora, ou eu posso pegar essa dor e falar assim, ok, você tá aqui, eu vou te acolher, eu vou te aceitar, mas eu vou te resolver. Você é qual turma? Eu sou da turma que eu vou pegar e eu vou resolver. Posso até resolver nos primeiros momentos chorando, brigando, me revoltando um pouquinho. Mas vamos lá, vamos resolver as nossas histórias? Vamos reconhecer o que a gente é. Mas esse reconhecimento não é um fingimento. Vou pegar lá no espelho e vou falar pra mim assim, uau, como você é linda, como você é maravilhosa. Não, não é isso. É muito mais profundo do que a gente, de alguma forma, mascarar. Porque dentro de você, você sabe o que de fato você é. Gostei disso. Quem é você? Quando você pegar e você tirar tudo isso que você tá aí, talvez a sua maquiagem, talvez o seu aplique, vamos brincar hoje, os seus cílios, seu batom, uma roupa, um espartilho que dá aquela comprimida na barriga. O que sobrou? Quem é você? Você vai falar assim, esta sou eu? Então eu te faço pergunta, se você tá olhando assim, quem é? O que você quer ser? Onde você quer chegar com você mesma? Boas perguntas, né? Boas reflexões. Gostei. Eu sou incrível. Fabi tá aí. Incrível, sim. Tá ali alcançando o empoderamento dela, dentro das histórias dela, mas reconhecendo tudo que ela passou. É ou não é, Fabi? Eu sei porque ela é minha cliente, então eu sei bem da história, por isso que eu posso dizer, tá, gente? Ó, só pra gente quebrar um pouquinho o assunto que tá sério demais. Ó, o meu pequeno Tony aqui, né, Tony? Ó, o funcionário. Vocês sabem porque ele fica aqui, nesse cantinho? Ele fica aqui nesse cantinho porque ele fica tentando morder a minha flor de cenário, ó, vou trocar pra cá. E ele fica disfarçando, tá? Porque daqui a pouco ele vai lá. Então eu preciso prestar bastante atenção no gato, porque eu não tô afim que ele destrua o meu cenário, tá? Diga-se de passagem, quem monta esse cenário sou eu mesma, então a gente tem que valorizar o nosso trabalho, não é? Então, mudei um pouco de assunto pra aliviar um pouquinho, mas eu vou voltar aqui, gente. Vai pensando nesse exercício. Vai pensando nisso. Acho que quando você terminar a live aqui comigo, vai lá no banheiro. Você não precisa fazer isso para alguém ver. Você não precisa se expor isso à sua família, a ninguém. É você com você mesma. Vale a pena. Faz esse exercício. Esta sou eu. Esta sou eu. Eu venho pra vocês aqui, meninas, eu sou bem autêntica. Isso eu posso, quem me conhece aqui,
Vocês escutaram o som da minha fonte? Gente, eu tenho uma fonte velhinha, ela deve ter uns 20 anos. Depois eu mostro ela pra vocês, ela nem é tão bonitinha. É uma fonte antiga, eu acabei consertando ela uma vez com Durepox, porque ela quebrou, ela vazava pelos como é que chama? Pelos desenhos dos anjinhos, assim, eu colei uns Durepox nela, então ela não é uma coisa bonita, tá? Mas eu mostro, olha que percepção do som, hein? Puxa vida! Então, gente, quando eu venho contar essas histórias pra vocês, e eu vou contar uma outra particularidade, que eu acho que é válido, assim, o tema da live, eu tenho uma coisa assim que eu acho que é muito importante, que tem que ser nessa questão assim, de mulheres, deusas e suas histórias. Isso pra mim é uma delícia poder compartilhar. E eu quero muito, 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 muito que vocês que participam aqui comigo, que vocês participem da live comigo. Então, eu vou colocar aqui ao longo dessa semana, pra semana que vem, quem quiser contar, já vai pensando aqui, já vão se preparando, hein? Quem quiser contar um pouco da sua história aqui pra mim, compartilhar, não só comigo, mas pra compartilhar com todo mundo que tá aqui, eu quero que vocês me mandem um direct falando, Elô, eu quero contar um pouco da minha história. E aí você vai me ouvir também falar da sua história um pouco, como se a gente tivesse uma super troca, tá? Então, quem tiver essa vontade, se sentir assim aberta a isso, por favor, tá? Aqui, ó, eu vivo de cara lavada, não gosto até porque não sei me maquiar. Tenho rinite, então tenho a impressão de que não tenho máscara, até quando algo logo se vê. Então, assim, você sabe que às vezes essa coisa de não saber se maquiar, gente, às vezes é uma coisa muito simples, mas a gente não tem obrigação. Eu contei isso pra vocês porque é uma coisa que eu gosto. Eu venho aqui, quando eu venho me preparar pra live, porque eu não tenho uma super preparação, não fico ali, não, olha, vai ser esse tema fechado, então eu vou lá, pego um livro e leio aquele livro e faço 1 milhão de anotação. Se vocês olharem aqui na minha volta, não tem anotação nenhuma. Tem a minha autenticidade pura e simples aqui em vir conversar com vocês. Não tem uma preparação, falar assim, olha, eu tô aqui com um papelzinho, um bloquinho, e falar assim, eu vou falar sobre isso. Eu gosto de uma coisa assim, bem descontraída. Claro que talvez vão ter encontros onde eu vá focar um pouco mais nos temas, porque a gente vai ter algum objetivo, a gente vai ter alguma especificação de uma troca, mas é muito livre. Eu gosto dessa liberdade, eu gosto dessa coisa suave, da autenticidade de eu vir aqui e vamos lá, vamos conversar, deixa eu sentir o que vem. Então, por isso que eu me arrumo antes, porque faz parte de um ritual. Eu sento aqui antes, eu vejo a luz, eu acendo o incenso, ou eu ligo a minha essência, meu óleo essencial aqui, né? Eu gosto de deixar a fonte ligada, né? Olha que vocês escutaram. Então, assim, eu tenho essa preparação, mas é uma preparação energética, onde eu vou me acalmar, onde eu vou me desligar um pouco dos barulhos aqui da minha casa, né? Porque vocês sabem, eu tenho o Antônio, que é pequenininho, o Adam, que é o meu mais velho, que não apareceu, está quietíssimo, ele tá me ouvindo nada, porque ele tá de fone de ouvido, tá, gente? Participando das coisas. Ouviu, né? Depois, se quiser vir dar um oi aqui pro pessoal, o pessoal conhecer você, senhorzinho, você pode vir aqui, ele vem, Que menino lindo. Não, vem aqui, não pode ser aí atrás. Vem pra cá, se você quiser aparecer, é agora. Gente. Oi. Oi, esse é o meu pequeno Adam. Às vezes que ela fala, é uma... às vezes eu dou bronca em você, rapaz. Às vezes que você fala, mamãe. É uma mãe, né? Vai, sente lá nas suas coisas lá. Vai lá, senhorada. Então, esse é o Adam, gente. Meu quase pré-adolescente. Bom, gente, se vocês gostaram da minha ideia de vocês participarem da live comigo na semana que vem, na terça-feira que vem,
manda pra mim um directzinho falando que vocês querem participar, que vocês querem contar um pouquinho da história. Não precisa participar da live inteira, tá certo? É só um pedacinho. Então assim, daí você também pode participar dessa forma da gente ritualizar, pra gente aparecer aqui. Cada um tem a sua forma, tá, gente? Cada um tem a sua forma. Eu conto da minha, eu conto da forma como eu faço. E você vai despertar essa forma de fazer a sua. Você não precisa fazer igual a minha. Mas se a minha for legal pra você, não tem importância nenhuma. Pode perguntar, copiar, fazer igual, que não tem problema nenhum. Se eu for essa fonte de inspiração, gente, tá maravilhoso. Eu quero ser essa fonte de inspiração aqui pra vocês. Então, vamos fechar o nosso encontro de hoje, porque nós estamos aqui, eu fico sempre atenta aqui ao horário, porque eu não quero que o Insta me derrube, tá? E eu vou tirar uma deusa, porque eu acho que num momento deste, uma coisa do feminino merece uma deusa. Então, ó, para todas nós aqui do grupo, que esta deusa venha trazendo muita bênção. Olha que linda, saiu a Jaci. Será que vocês conseguem ver? Consegue? Deixa eu trazer pra cá. Olha que linda. E ela traz o magnetismo. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje sobre o magnetismo da gente se preparar, da gente se cuidar, da gente estar próxima da gente mesma, né? E olha que coisa linda, magnetismo, a lei da atração. A gente atrai aquilo que a gente verdadeiramente acredita. Pensa bem nisso, lei da atração. A gente atrai aquilo que verdadeiramente a gente acredita. Então não adianta a gente se enganar naquilo que a gente diz, naquilo que a gente fala. Porque o que a gente realmente acredita é aquilo que está no nosso coração. Então, ó, pensa, reflete sobre tudo isso que eu falei aqui hoje. Tenho certeza que chegou até você. Meu desejo é que chegue mesmo até você. Que você se encontre, que você goste, que você encontre aqui comigo energia positiva, ressonância, aprendizado, despertar, que isso te faça bem, que você aprenda a ritualizar as coisas da tua vida, que você vai ver o quanto isso é maravilhoso, o quanto isso pode te fazer bem. Então, gente, eu vou aqui me preparando para me despedir de vocês, contando aquela novidade que eu acabei não falando, né, no início, mas não foi com esse objetivo, é que eu me empolguei aqui no assunto com vocês. Mas o meu canal no YouTube tá sendo preparado. Olha que coisa legal. Vou ter um canal, já tem, é que vocês não vão conseguir me achar lá, porque o YouTube também é sem vergonha nos algoritmos. Ou seja, eu preciso abastecer um pouquinho mais o meu canal, tá? E para ele poder ser impulsionado para que todo mundo possa me achar. Então ele já existe, mas vocês não conseguem me achar. Mas aí quando ele estiver prontinho, eu vou assim divulgar aqui pra vocês e aí todo mundo vai me ter aqui no Insta e vai me ter lá no YouTube com mais conteúdo, com mais coisa. Então vocês aguardem, porque nos próximos dias isso já vai estar legal. Ó, pra quem já tá inscrita, são as minhas clientes, que daí eu passei um link, mas se você digitar meu nome, infelizmente você não vai me encontrar ainda, mas espera um pouquinho que você vai conseguir me acessar lá também. Então, gente, o Insta já tá aqui me avisando que eu tenho mais 1 minutinho e 30 segundos aqui. Não adianta, meninas, eu ainda falar o nome, vai ser Elo Smith mesmo. Mas assim, a gente tem que preparar um pouquinho mais pro YouTube permitir para que vocês me achem. Então, assim, logo mais eu vou estar divulgando aqui para vocês a carinha do meu canal, para vocês poderem acessar. Enquanto isso, me sigam aqui no Insta, curta, compartilha, comenta, porque quanto mais vocês fizerem isso, mais eu vou ser lembrada. E ó, quando a gente compartilha este movimento com outras mulheres, a gente está compartilhando para que aquela mulher, ela se encontre, ela seja mais feliz. Quanto mais gente feliz, quanto mais gente leve neste mundo, melhor é a nossa vida. Então, gente, boa noite,
Um beijo muito grande para vocês, que vocês se sintam abraçadas novamente por mim, que esse meu carinho, essa minha dedicação aqui chegue em vocês aí. Então, gente, ó, um beijo muito grande para vocês e até a próxima live.